Isso mesmo, Mero, começando mais um Tempo de Cuidar nessa segunda-feira. A gente sempre bate um papo aqui com a doutora Ana Carolina Tavares, endocrinologista e diretora médica da Body Prime Juiz de Fora. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana, mais uma segunda. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito bom, ótima semana pra gente, doutora. Pra gente acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho e também da Body Prime, redes sociais. A minha rede social é @doutora.dra.anacarolinatavares, o Carolina com K, e o da Body Prime é @bodyprime.juizfora. Perfeito, para você saber mais informações e entender mais o trabalho da doutora, já segue aí nas redes sociais. Lembrando que o Tempo de Cuidar, a partir de agora, você pode acompanhar ao vivo também pelo Instagram e pelo YouTube da Rádio Cidade, liberadaço, tá? E o WhatsApp também já está liberado para você mandar suas dúvidas, 32999181483. O tema de hoje é procedimentos e transformações faciais. Vou contextualizar aqui um pouquinho, né, doutora? Alguns famosos, como Elba Ramalho, a Gretchen, chamaram a atenção recentemente por transformações faciais que rejuvenescem a aparência sem alterar demais a identidade. O que explica, doutora, esse fenômeno de pessoas surgirem com rostos visivelmente mais jovens, só que sem exageros? Então, Ana, eu acho que principalmente a Gretchen, ela foi uma pessoa que foi usada até por chacota, né? Nossa, vai fazer procedimento, vai ficar igual a Gretchen, não sei quem vai ficar igual a Gretchen. Virou um meme, exatamente, traduzindo para os tempos atuais, né? Um meme. E as pessoas começaram a criticar, e o padrão de beleza, que era o padrão do exagero, excesso de volume, excesso de preenchedores, ele vem mudando, né? A beleza, assim como a moda de roupa, sapato, bolsas, ela também muda. E a gente vem numa era, Ana, que chama Quiet Beauty. Então é a beleza silenciosa. Isso vem mudando há algum tempo, isso vem ganhando força e principalmente desde final de 2023, as pessoas vêm mudando, esse padrão ele vem mudando. Então as pessoas elas têm buscado mais por naturalidade, menos exagero, aquelas bocas imensas que as pessoas buscavam, elas estão buscando por algo mais discreto, um contorno labial bonito, algo que volumize, mas sem exageros, os excessos de preenchedores no rosto como um todo, porque o preenchedor, vamos lá, se eu tenho flacidez no meu rosto, e o preenchedor, e eu preencho mais aquele rosto, aquilo pesa. E quando ele pesa, ele dá um aspecto de caído na face. Olha. Então, é como se eu colocasse, vamos pensar, se eu tenho uma bexiga, e eu tô sempre enchendo ela, enchendo. Chega um ponto que ela fica tão pesada, enchendo de água, né? Não vamos colocar encher de ar, não. A gente enche ela de água. Você concorda que aquela água pesa para baixo e aí pesa todo o restante? Sim. No preenchimento, funciona da mesma forma. O preenchimento hoje, a gente usa ele muito mais para estruturação de pontos importantes. Por exemplo, o que acontece com o nosso rosto? Lei da gravidade. Então, tudo tende a descer. Quando o nosso coxinho de gordura, o nosso músculo, ele vai reposicionando de uma maneira diferente pelo caimento da face, pela gravidade, pelo envelhecimento, o nosso rosto tende a sensação de desabamento. Então, eu vou fazer o quê com o preenchedor? Eu vou estruturar alguns pontos importantes. O malar é um ponto importante. Seria essa parte aqui do zigomático mesmo. Na linguagem popular, doutora, como que a gente pode chamar isso aqui? A maçã do rosto. Maçã do rosto. Maçã do rosto. Perfeito. Na linguagem popular seria maçã do rosto. Então, essa maçã do rosto, quando você vê no envelhecimento, olha uma senhorinha ali de uns 70, 80 anos. Você vai ver que o rostinho dela, a não ser que ela já tenha feito procedimento, né? Você vai ver que o rostinho dela já desabou e desceu. Isso é uma mudança natural. A gente vai perdendo tecido com o envelhecimento e esse tecido, o que a gente não perde, ele vai estruturando de uma maneira diferente. Isso também aconteceu muito no que a gente chama, que as pessoas ganharam, Ozempic Face, Tirzepatida Face, Mounjaro Face, porque a pessoa perdeu coxins de gordura na face. Então esse rosto também dá a sensação de desabamento. Hoje, o Quiet Beauty, ele vem trazendo a reestruturação, mas sem exageros. Porque para a gente não pesar essa face, para trazer harmonia, sintonia, mas sem exagerar. Então, assim, a gente vai colocar uma boca, mas sem ser aquela boca exagerada. Hoje a gente tem o que a gente chama de harmonioso, né? Por exemplo, um lábio inferior. A gente sempre gosta dele ligeiramente maiorzinho do que o superior. Isso traz uma sintonia, uma harmonia. Essa questão,
o nosso rosto, a gente tem os padrões de beleza, que é o padrão de beleza com isso aqui um pouco maior, isso aqui um pouco maior. Então, a gente vai trazendo leveza sem preencher demais e sem trazer muito peso para aquela face, né? E até mesmo artificialidade, né? Que a gente vê que aquilo ali não é natural, né? Não tá natural. Sim, então assim, você busca trazer, por exemplo, um rosto de quando você era jovem, mas sem pesar e parecer que tá toda preenchida, com aquelas bochechas imensas, e para não ficar feio nem ficar deselegante, né? Perfeito. Então a gente busca algo bem harmônico. Ótimo. E isso hoje é feito principalmente, você me perguntou, com as tecnologias de estímulo de colágeno. Sim. A gente vem investindo no colágeno dia após dia, justamente para não deixar isso aí acontecer. O colágeno, para quem não entende direito como que ele funciona, como que ele atua na pele, doutora? Então, o colágeno é o que dá sustentação na nossa face, sustentação no nosso corpo. Então, se eu não tenho colágeno, vamos lá, a partir dos 25 anos, eu perco 1% de colágeno ao ano. Olha. Isso não é porque eu quero, não é porque alguém perde mais, lógico que tem peles que degradam menos esse colágeno. Por exemplo, a pele negra é uma pele que tem esse benefício, ela degrada menos colágeno do que a pele branca. Mas, de regra, 1% de colágeno ao ano após os 25 anos. Então, com 30 anos, você já perdeu 5% do seu colágeno. Quando você chegou nos 35, 10%. Chegou nos 40, 15%. Então, a gente vai perdendo gradualmente. E hoje a gente fala em repor esse colágeno, trazer de volta procedimentos que deem de volta ao seu organismo um pouco desse colágeno perdido. E aí esse preenchimento que a gente estava falando, ele faz esse tipo de processo? Ana, o preenchimento ele vai mais reestruturar, ele vai fazer mais uma reestruturação. Já os bioestimuladores de colágeno, as tecnologias que estimulam colágeno, como a radiofrequência microagulhada, lá na clínica a gente tem o Ptolomeu, como o Ultraformer, que também estimula colágeno, ele também vai fazer essa reestruturação. Então, são essas tecnologias que vão nos auxiliar nesse processo. Ótimo. Doutora, você falou algumas idades, mas existe uma idade ideal para quem está ouvindo a gente começar a ter mais atenção em relação a esses procedimentos, até o colágeno mesmo? Sim, Ana. Eu sempre falo com as pacientes que a gente, principalmente minhas pacientes jovens, assim, aí as pacientes chegam para mim e falam assim, ai, Carol, quando é que eu tenho que começar? E eu falo com elas sempre o seguinte, gente, a estética, ela é preventiva. O ideal é que a gente não espere. Lógico que se a pessoa esperar, não é que não vai ter jeito, não é que não vai ter o que fazer. Mas se eu espero, vamos falar do Botox, que é muito mais conhecido. Sim. O Botox, ele vai paralisar a ruga dinâmica. Que é essa ruguinha, quando a gente franze a testa, dá uma ruguinha aqui. Quando a gente levanta as sobrancelhas, vai dar aquela ruguinha. Quando a gente sorri, dá aquelas ruguinhas que as pessoas chamam de pezinho de galinha. Então, essas rugas são rugas dinâmicas. Se eu paraliso ela, se eu vejo que eu tô começando a ter ruga ali com 25, 26 anos, se eu paraliso elas a cada 6 meses, que é geralmente o tempo que a gente passa entre um Botox e outro, se de 6 em 6 meses eu paraliso aquela ruga, você concorda comigo que aquela ruga não vai vincar? Porque sim. A ruga dinâmica é uma ruga de movimento. A ruga estática é uma ruga que já vincou na pele. Aí já fica a marca, já né? Ficou a marca, não tem o que fazer. Então, o Botox, ele vai atuar de forma preventiva e não deixar o seu organismo transformar uma ruga dinâmica numa ruga vincada. Então, eu estou dando um exemplo mais simples de todos para que consiga entender. Então, a estética hoje, ela é preventiva. Se a partir de 25 anos eu perco 1% de colágeno ao ano, que tal uma vez por ano eu fazer um bioestimulador de colágeno? Que tal uma vez por ano eu fazer um Ultraformer? Então, isso vai me auxiliar a devolver aos poucos aquele colágeno. E quando eu chegar nos meus 30, nos meus 40, aquele rosto vai estar muito mais cuidado. Perfeito. E, doutora, isso, né, de fazer, de qual o procedimento indicado, isso vai do paciente ou precisa de um profissional ali realmente especializado e que entenda o outro lado, né, do paciente para indicar um perfeito para ele, que vai funcionar? Como que funciona isso na prática, no dia a dia, por exemplo? Então, Ana, lá na clínica, a gente sempre busca passar por avaliação.
As meninas lá são extremamente capacitadas, assim, até porque elas já são muito capazes, mas a gente tem um treinamento a cada 15 dias. Hoje mesmo é dia de treinamento, a gente fica até fora do nosso horário para treinar a equipe, para poder tirar as dúvidas, para poder sanar qualquer dúvida que tenha. Por quê? Porque isso é essencial para o desenvolvimento da equipe. E quando eu faço esse treinamento, a gente vai cada vez mais capacitando a equipe para que ela esteja apta a receber as queixas. Então, vai ser diferente a minha avaliação de uma menina de 25, 30 anos do que de uma mulher de 40, do que de uma senhora de 70. Sim. Então, eu preciso de uma avaliação para eu entender primeiro o que incomoda, porque o que me incomoda não é o que te incomoda. Às vezes a pessoa tá lá com um bigode chinês grande, mas o que incomoda para ela é um bulldogzinho que às vezes ela tem aqui embaixo. Então, assim, são incômodos diferentes. E a pessoa, às vezes, o que me incomoda não é o que incomoda o outro. Então, eu falo sempre isso, porque essa avaliação, essa sensibilidade é muito importante. Porque a gente não é o que reflete no espelho, é o que incomoda a gente. Então, o que me incomoda é diferente do que está incomodando aquela paciente. Eu posso até pontuar com ela, olha isso aqui, será que esse bigodezinho chinês não está te incomodando? Será o que você acha disso? O que você pensa? Você acha que vale a pena a gente investir, reestruturar? Mas, às vezes, aquilo ali não incomoda ela. Mesmo que eu aponte aquilo ali, ela fala, não, doutora, isso aqui não me incomoda, tá tudo bem. Então, se tá tudo bem para ela, tá tudo bem para mim também, porque tem que incomodar a pessoa, não é a mim. Exatamente. Doutora, além, né, desses procedimentos, enfim, existem tecnologias, alguma coisa, assim, que pode ajudar nesse rejuvenescimento da pele, para quem às vezes não quer passar por um procedimento tão grande ou invasivo? Eu acho que hoje os ultrassons micro e macrofocado, principalmente associados aos bioestimuladores de colágeno, o bioestimulador ele é minimamente invasivo, né? Que é uma canulazinha que a gente entra, joga o bioestimulador, mas assim, a pessoa consegue voltar a trabalhar até no mesmo dia, sem inchaço, sem nada. E o Ultraformer também, ele é excelente para isso, para devolver esse colágeno. A radiofrequência também. Hoje a gente tem um plano lá muito legal que é intercalar o Ultraformer e depois sessões de radiofrequência para manutenção do procedimento. Então, assim, tudo isso vem para poder agregar e entregar um resultado bem legal. Perfeito. Existe, doutora, alguma contraindicação para o paciente que quer fazer algum tipo desse procedimento? Então, Ana, eu sempre falo que gestação é uma contraindicação absoluta para todo mundo. Eu evito fazer em quem está amamentando, embora, por exemplo, o Ultraformer não seria uma contraindicação. Mas o bioestimulador, quando eu trabalho com substâncias, eu evito, porque qualquer coisa que a gente sabe que não vai passar para o leite, mas qualquer coisa que aconteça de diferente, que interfira na produção de leite, isso aí recai sobre a gente. Sim. Então eu falo para os pacientes, vivencie a fase, daqui a pouco a gente investe nisso aí. É melhor do que vir a ter algum problema e a gente depois se sentir culpado por ter feito aquilo naquele momento tão especial da vida da mulher. Então, mas são essas contraindicações e doenças descompensadas, diabetes descompensada, hipertensão descompensada, hepatite grave, insuficiência renal. Então, são algumas contraindicações que a gente tem um pouco mais de cuidado. Muito bom. Doutora, a gente sempre fala aqui sobre questões, assim, hábitos, né, de saúde do dia a dia. Como que essas questões como alimentação, até hidratação mesmo, né, tomar água, por exemplo, como que isso influencia na aparência da pele? Eu sempre falo com os pacientes, Ana, o seguinte, não adianta nada você investir rios de dinheiro em procedimentos se você não faz o básico. Que é, por exemplo, fazer uma atividade física, se organizar para ingerir a quantidade de água necessária, se alimentar com a ingesta de proteína adequada diária, porque o colágeno, ele precisa de substrato para ser produzido. Se eu não me alimento de forma adequada, esse colágeno ele não consegue ser metabolizado, ser processado da forma que eu gostaria que ele fosse. Então, isso aí, não adianta nada. Eu vou investir muito dinheiro em procedimento e não faço o básico, que são os meus hábitos. Então, tudo isso é um conjunto, né? O uso do protetor solar, porque o nosso rosto ele está constantemente... mas eu fico o dia todo dentro da sala, não tomo sol. Mas a luz da televisão, a luz do computador, a luz do seu celular
também incidem sobre o seu rosto e também são responsáveis por agredir a sua pele. Então a gente não tem que lembrar, a luz do próprio aqui ambiente, né? A gente tem que lembrar que não é somente a nossa luz solar, né? A luz da tela também, a luz do nosso que ilumina, luz de iluminação também influencia na nossa pele. Famoso skincare em dia, né, doutora? Já dá uma resolvida em grandes coisas. Com certeza. Doutora, para a gente encerrar o tempo de cuidar dessa segunda-feira, para o futuro, o que você acha que vem de inovação nessa questão de rejuvenescimento, já que hoje a gente está vendo muitos resultados positivos, né, em relação a isso? Ana, hoje a gente fala de medicina regenerativa. O que seria essa medicina regenerativa? Entram os bioestimuladores de colágeno, entra o PDRN, que ele vai atuar, ele é o esperma do salmão, então ele vai atuar de uma forma muito positiva, trazendo colágeno de volta e viço para a pele. A gente falou hoje dos exossomos, que eles são derivados do DNA humano, também promovendo uma regeneração e um reparo celular. Então, hoje em dia a gente fala das nanopartículas. A nanopartícula vai chegar para a gente agora em final de novembro. Eu estou indo para São Paulo essa semana, vou ficar a semana toda em São Paulo, numa das maiores farmácias do Brasil, fazendo um curso com eles para trazer exatamente os peelings e as nanotecnologias, porque são micropartículas que a gente, através do laser laviano, através do microagulhamento, a gente consegue fazer isso penetrar. Quando a gente, trazendo um pouquinho da parte hormonal, quando a gente fala, por exemplo, da menopausa, a gente tem a queda do estrogênio. O maior anabolizante do colágeno chama-se estradiol. E quando eu perco esse estradiol, automaticamente eu preciso devolver ele para a pele. Hoje eu tenho a hidroxiapatita de cálcio nano, que é uma micropartícula que ela penetra através do microagulhamento e ela vem combinada com o estrogênio. Então ela vai devolver um pouco desse viço, um pouco dessa qualidade, textura, firmeza para a pele. Então isso vai chegar agora na Body Prime, Juiz de Fora, exatamente para a gente trazer essa qualidade para as pacientes. Perfeito. Em breve, então, teremos novidade também aqui no Tempo de Cuidar, né, doutora? Que aí você volta e explica para a gente tudo isso. Sim, bom, Ana. muito obrigada. Doutora, para quem quer acompanhar mais, fazer talvez uma avaliação aí, né, começar 2026 com um rostinho novo, rejuvenescido, para a gente te acompanhar, te seguir nas redes. Então, Ana, a gente hoje está com o Instagram da Body Prime, @bodyprime.juizfora, e o meu @DRA_doutora.AnaCarolina Tavares, o Carolina com K. Muito bom. Se você ficou com alguma dúvida, chama a doutora e a equipe também da Body Prime nas redes sociais. Marca uma consulta, faz uma avaliação para ficar satisfeito, né, doutora? Afinal, o rosto é a porta de entrada, né, do nosso corpo. Com certeza. Muito obrigada, doutora. A gente volta na próxima segunda-feira, 8h30 da manhã, com mais um Tempo de Cuidar. E daqui a pouquinho a gente fecha o Acorda Cidade dessa segunda.